Bem-vindo, Marcos, tudo bem? Edri, bom dia. Olá. Salve, Coimbra, tudo bem contigo? Ainda bem que vai bem, né? Coimbra, 100 dias de governo Lula, saíram algumas pesquisas aí, analisando dados de aprovação, de reprovação, de, de pessoas que preferem o PT, pessoas que preferem Bolsonaro, enfim. Você certamente olhou várias delas aí. Queria te ouvir nesse balanço dos 100 dias, a popularidade do Lula e como que você tem visto os resultados que foram apresentados por diversos institutos. Bom, eu tenho um ponto de partida para olhar esses números. Eu não estou tão preocupado com a performance em si, muito mais no que isso implica em matéria de possibilidades político-eleitorais, porque, afinal de contas, é isso que interessa, né? Nós não estamos aqui fazendo um concurso de escola de samba para saber que nota que cada escola vai ter na avenida. Nós queremos saber quem vai ganhar. E se, ao longo desses primeiros 100 dias de governo, alguma coisa mudou no equilíbrio de forças na sociedade. Porque ano que vem já tem uma eleição. Nós vamos decidir prefeitos das 5.600 quase municípios que há no Brasil. Vamos decidir quem vai governar São Paulo, o Rio, Porto Alegre, e assim sucessivamente. E o resultado da eleição do ano que vem, claro que tem impacto na sucessão presidencial para 2026. Então, nós estamos olhando para o presente já pensando em o que isso sugere a respeito do tempo que nós temos pela frente. Tá melhorando o cenário, está havendo um novo equilíbrio entre democracia e autoritarismo, entre regressão cultural e avanço cultural, entre civilização e barbárie, sei lá, essas coisas todas que a gente fala por aí, porque daqui a pouco nós vamos ter uma nova eleição. Daqui a pouco pensando no caminho da sociedade. Não é só. Não nos interessa se melhorou de março para abril ou piorou, se isso não fizer parte de uma avaliação do cenário que temos pela frente a respeito das grandes decisões sobre o Brasil. Eu, e acredito que muita gente, teve uma surpresa quando nós vimos o resultado da eleição no ano passado. Nós vimos que tudo que achávamos que era minoritário não é. É quase exatamente do mesmo tamanho do sentimento, das opiniões, das atitudes que achávamos que eram majoritárias. É assim que eu estou olhando o presente. Tem alguma coisa que sugere que o futuro pode ser melhor? E é essa que vamos dizer assim, é isso que eu tenho procurado encontrar, entender, a partir das pesquisas que estão saindo. E elas todas mostram que o cenário não melhorou o suficiente para nos deixar otimistas em relação ao início do governo. Não é porque o governo errou, é porque os sentimentos estão muito arraigados, estão muito, sei lá, calcificados na opinião pública. E notemos que
de uma maneira geral, não sei se isso ainda vale, mas no passado, o início de um governo sempre foi considerado um momento, sei lá, de alívio na cobrança, de redução das críticas, enfim, aquela velha imagem da lua de mel. Agora é engraçado, Coimbra, que assim, eu tenho visto várias pesquisas aqui de cidades de São Paulo, né, de avaliação, onde você tem avaliação do governo municipal, você tem avaliação do governo estadual e federal. Uhum. E nós tivemos uma eleição também bastante acirrada em São Paulo, né? Claro, a vantagem do Tarcísio foi muito maior para o Haddad do que a do Lula para o Bolsonaro. Mas o Tarcísio teve esse respiro. As pesquisas mostram ele bem avaliado, Uhum. com algo entre 60% e 65% de ótimo bom. É muito acima aí. As cidades que eu vi, não sei, né? Não sei se você viu algumas coisas assim. Será que esse núcleo duro do bolsonarismo ele é muito mais sólido, talvez até do que o próprio do campo progressista, do setor democrático? Não sabemos. E é o acompanhamento dessas atitudes, dessas opiniões, desses comportamentos que nós temos que fazer com atenção, sem ilusões, para que possamos ir ajustando. Estou falando principalmente do ponto de vista do governo, do presidente e também do partido, do PT, que dá principal sustentação política e imagem a ele. Então, é preciso olhar essas tendências e aprender o que as pesquisas estão indicando das tendências para aprender com elas e saber o que é possível fazer, se é que é possível fazer. Eu continuo a acreditar que sim, sei lá, talvez por otimismo de convicção, e eu continuo achando que Lula tem ampla condição de retomar o diálogo, a comunicação, com uma parte, pelo menos, desse universo ao qual nós nos referimos. É muito possível que exista um pedaço inalcançável. Isso nós estamos vendo mundo afora. O crescimento de radicalizações na ultradireita, de sentimento. Eu estou bem limitando a discussão à ultradireita, porque uma ultra-esquerda simplesmente não existe, que eu conheça, em lugar nenhum do mundo, numa escala relevante, numa escala significativa. Aqui e ali, você tem grupos pequenos de radicalismo de esquerda, mas não é esse o problema que confronta as sociedades democráticas modernas. Não existe uma ameaça da polarização. A ameaça é o crescimento da ultradireita. O que daí decorre. Isso é verdade na Europa, é verdade nos Estados Unidos, é verdade na América do Sul e é muito verdade no Brasil. Então, a minha preocupação é o que nós estamos fazendo, nós, eu digo, o sentimento democrático, o governo democrático eleito, o que nós, um conjunto amplo, estamos fazendo para que nos preparemos dia após dia para um embate que hoje é, digamos assim, de prognóstico difícil. Pelo que nós vimos na eleição passada, pelo que estamos vendo, e você acabou de acrescentar mais um dado, ainda não houve nenhum sinal mais positivo da sociedade, apesar do enorme esforço, até pessoal, que o presidente Lula está fazendo. Ele
ele, ao contrário de estar, sei lá, como a rainha da Inglaterra, lá, olímpica, na cadeira de presidente da República, ele está dando um duro, lascado, viajando, reunindo, cobrando, indicando, fazendo um esforço muito grande para, sei lá, recuperar a relação, a comunicação com essa parte grande do país. E até agora, os resultados não são ainda favoráveis. Está tudo. O que está faltando, Coimbra? O que isso? Como reverter esse quadro? O que deu certo em outros lugares? Você tem pesquisa sobre isso? Você tem olhado experiências onde houve uma reversão disso, a extrema-direita perdeu espaço? Francamente, os sinais não são muito positivos mundo afora. Estados Unidos não é, por exemplo. A gente vai ver em 2024, né? Porque se o Trump realmente, que eles estão na briga interna entre os republicanos, o Biden agora sinalizou que ele vai se candidatar à reeleição mesmo com a idade, né? Ele tem 80 anos, terminaria um segundo mandato com 86, e há chances de o Trump voltar a ser presidente. Isso pode acontecer no Brasil, pela sua análise. No momento, nós temos que trabalhar com essa hipótese. Não existe, não está em curso ainda, essa consideração é importante porque tem muito tempo pela frente. A questão é que, como o próprio Lula fala, ele não tem mais 4 anos. À medida que o tempo vai passando, é óbvio que vai encurtando o prazo para que essas mudanças aconteçam. E nós precisamos dessas mudanças. Para quem ganhou com ele uma eleição tão apertada, sem ele, na hipótese dele não poder concorrer, o cenário é mais preocupante. Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos, eu não sei, mas as opções até que estão sendo apresentadas pelo Partido Republicano ao eleitorado, em alguns aspectos, são mais radicais no conservadorismo, no radicalismo, sei lá, primitivo, do que o próprio Trump. Então, o cenário lá não é um Trump isolado, que representa um pedaço amalucado da sociedade, mas é da vitória de uma ultradireita que se expressa em vários níveis, no judiciário, na política econômica, na relação entre o Estado e as grandes corporações. As próprias mudanças no capitalismo americano estão favorecendo um tipo de liderança, um tipo de discurso que preocupa qualquer pessoa sei lá, qualquer democrata em qualquer lugar do mundo. E eu não estou vendo em outros lugares, pela informação disponível, uma tendência de reversão desse fenômeno. Tem uma opção de explicações na economia, nas redes sociais, na cultura, um monte de coisa que tá acontecendo pelo mundo. Então, essa até é uma das razões pelas quais uma boa parte do sentimento democrático mundial olhou com muito otimismo para a vitória de Lula no ano passado, porque diz, bom, aqui nós temos uma economia grande, importante, tem um papel relevante no continente e, de uma forma geral, no mundo, no sul, no grande sul, a África, a parte da Ásia, a América Central e do Sul. No Brasil, uma coisa de mudança estava acontecendo. Parecia que estava acontecendo. Hoje,
5 meses depois da vitória de Lula, há um sinal de preocupação, porque ele está fazendo um enorme esforço, não é preguiça, não é falta de ideias, e considerando a gravidade do cenário que ele recebeu, é até bom, entre aspas, que ele esteja atravessando esse início sem cair, mas também não está subindo. E precisa subir, precisa retomar a capacidade de representar um pedaço do país que meio que se afastou dele, do que ele representa, do partido ao qual ele está afiliado e assim por diante. Então, eu estou olhando esses resultados dos primeiros 100 dias, assim, com essa preocupação que nós estamos tratando aqui. Bem, Dri. E se tivesse que apostar, hoje a gente fala muito do ministério do Lula, que é um ministério com muitos bons nomes, né, que seriam até possíveis sucessores. Como você vê, por exemplo, qual o candidato que deveria, né, se pudesse imaginar, o Flávio Dino, por exemplo, agora tem muita gente falando, não, o Flávio Dino 2026, que tem ido na Câmara e dado um show, né, nas 2 sessões que ele participou. Você acha que tem que ser uma estratégia também valorizar mais esses quadros para ir criando novos nomes aí para possíveis futuros candidatos do campo democrático, né, vamos dizer assim, né, em contraposição a esse extremismo de direita? Adri, eu acho que tem para definir nomes, está muito cedo. É óbvio que depende de muita coisa que vai acontecer, tanto no âmbito vamos dizer, das forças democráticas, quanto do outro lado. Tem que avaliar como porque, afinal de contas, a eleição é uma escolha real entre pessoas reais num dia real. Não é uma eleição em abstrações. Fulano que representa isso, Beltrano que representa aquilo. Não, são pessoas concretas. E nós vamos ter que avaliar como que chegaremos a 2026. Eu acho que tem, claro, que Lula hoje é perfeitamente candidato. O fato dele estar com 76 anos não dificulta em nada o trabalho que ele está fazendo. Eu diria até que ele está mostrando uma capacidade física, mental, uma determinação e um conjunto de, sei lá, de atributos pessoais que o qualificam plenamente para disputar mais um mandato em 2026. Então, vamos aguardar. Agora, se ele não puder, não quiser, aí, nada disso vai ser decidido agora. Porque é óbvio que ele continua a ser o melhor nome que as forças democráticas brasileiras têm. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, se não fosse ele, Luiz Inácio da Silva, nós teríamos, de novo, essa figura abjeta de Bolsonaro sentado na cadeirinha dele, lá no Palácio Planalto, fazendo, em escala piorada, as coisas que fez nesses 4 anos, ainda bem terminados. Então, Lula que é o grande nome. Se não for possível, tem que avaliar. Mas hoje, se tivéssemos que pensar em um nome para manter viva a força democrática, recuperar o sentimento democrático brasileiro, devolvê-lo a um tamanho de segurança, é Lula. Deixa eu só perguntar agora, e do lado de lá, Bolsonaro inelegível, ele consegue passar o capital político dele para alguém? A Michelle, por exemplo, tem se falado?
Eu acredito que sim. Bolsonaro foi apenas o depositário desse sentimento. Claro que, sei lá, tem sua própria energia que tem que ser respeitada. Ele, afinal de contas, veio dessa carreira obscura na Câmara para chegar, sei lá, no início de 2018, ele já tinha 15, 16, 17 pontos. Nas pesquisas é respeitável, claro que é. É muito mais do que qualquer outro nome da direita tinha. Por isso é que ele foi se impondo como candidato. Depois ele virou um candidato no qual desagou um monte de coisa, de oportunismo de empresário, autoritarismo de militar, juntou um tanto de coisa e levou a prender o Lula, enfim, aquela história toda que a gente se lembra. Mas, enfim, ele não é uma liderança com carisma, com conteúdo. A graça dele é não ser diferente de ninguém. Então, se ele não é diferente de ninguém, e é isso que o tornou atraente para um pedaço não radicalizado da direita brasileira, tem outros. E não são poucos que podem se qualificar para receber o apoio desse pedaço. Agora, a turma do bolsonarismo propriamente dito, bate-pau, jagunço, atirador, esses provavelmente topariam se um novo nome mais popular surgir ao longo desse período que vai daqui para frente. Não sei quem é, mas é mais possível que seja alguém que tenha condições de mostrar de agora até 2026, tenha condição de mostrar que, além de liderar o sentimento antidemocrático, retrógrado, etc., então, tem outras coisas para botar na mesa. A capacidade administrativa, liderança política. Tem gente muito mais qualificada que Bolsonaro. O Coimbra, uma pesquisa recente da Datafolha deu o PT com 30% de preferência popular. Né? Inclusive, contrapôs o PT ao bolsonarismo. Né? Não tem outro partido, é o bolsonarismo, que teria algo como 20, 22, alguma coisa assim. E aí, você vai olhar nas disputas municipais das capitais, você não encontra um candidato do PT com chances reais de vitória. O que acontece? Esse fenômeno não é antigo. O PT ganhou muitas capitais. Né? Ele começa a se tornar uma realidade a partir de 2016, se não me engano, com a derrota. Em 2016 tinha a prefeitura de São Paulo, por exemplo. Aí perde, é humilhado pelo Dória, o Haddad, tem 16% dos votos, e aí começa essa derrocada nos grandes centros. Né? Que, por outro lado, por exemplo, em São Paulo, para continuar no exemplo de São Paulo, o Lula ganhou de 55 a 45 do Bolsonaro. Tudo bem, aqui é um caso específico, tem um acordo com Boulos, o candidato de esquerda, no caso do governo Lula, será o Boulos, muito provavelmente, mas, pô, nós temos 27 capitais, né? Uma. Mas é uma história longa que você conhece também melhor do que eu, provavelmente, porque você vem acompanhando isso de perto em todas elas. Eu não me sinto com essa qualificação para comentar tudo. É verdade que o PT vai ganhar em várias capitais, digamos assim, de Minas Gerais para cima. Provavelmente vai manter sua presença em várias capitais e cidades importantes do norte e do nordeste. A discussão é principalmente sul e sudeste.
Se a gente olhar os resultados atuais de pesquisas nacionais, olhar os recortes regionais, nós vamos ver a enorme dificuldade que o governo Lula, que o presidente Lula tem hoje no sul do país. E se tem uma relação de 2-1, de reprovação versus aprovação. Eu estava olhando agora há pouco pesquisa do antigo Ibope, divulgada ontem. E lá no sul do país, a relação apoio versus reprovação é dessa ordem, de 60-30. Então, é pouco provável que você consiga, nas capitais, um resultado muito diferente. Sei lá, o governo muito bem em Porto Alegre e muito mal no interior do Rio Grande do Sul. Eu desconfio que é pouco provável que isso aconteça. Agora, como nós continuamos esperando que o governo federal tenha condições de melhorar o seu relacionamento com a opinião pública brasileira, com a sociedade brasileira como um todo, daqui até o ano que vem, é possível que esse cenário tão desfavorável hoje seja menos complicado no ano que vem. Então, vamos ver como que isso evolui. No Rio Grande do Sul, não esqueçamos que apesar de haver um sentimento de que a direita ia ganhar no Rio Grande do Sul, acabou não ganhando para o governo estadual. Claro que o PT também não ganhou, mas quem foi disputar o segundo turno da eleição foi PT e PSDB. Essa direita ganhou a eleição para o Senado, nessa patética figura do tal general Mourão, mas ficou nos 30% que ele teve para ganhar a eleição para o Senado. Então, é verdade que o prognóstico não é muito favorável para o PT hoje, isso pode melhorar, mas também é verdade que o legítimo direitismo, esse que nos preocupa muito, também não está tão forte assim. Talvez a gente tenha no ano que vem, em várias capitais, não a contraposição, não assim, o PT contra o Bolsonaro, encarnados em candidatos claramente identificados com ambos, talvez não. Então, o resultado pode não ser tão parecido com isso que tivemos na eleição presidencial. Tem outros fatores que influenciam, mas, de uma forma geral, concordo com você. Eu acho que em alguns casos, foram escolhas que o PT fez ou teve que fazer em função de combinações, articulações políticas. Eu acho que nós temos uma boa chance do Boulos ser o candidato das forças democráticas como um todo, e eu acho que ele tem, pelo que as pesquisas indicam, tem ampla chance de ganhar a eleição em São Paulo, que seria um resultado excelente para o país, para o Estado e, claro, para a cidade e seus moradores. Eu estou aqui falando, mas assim, é isso, né? Tem o Boulos, que pode ganhar, não vai ser uma eleição fácil. Tem o Eduardo Paz no Rio, que está na base do Lula, e que é um candidato favorito, eu acho, a ganhar no Rio. E o atual Farid, né, de BH, do PSD, apoiou o Lula. Vai buscar reeleição. Acho que o PT provavelmente faz um acordo lá para apoiá-lo também. Mas nas 3 maiores capitais, a chance de não termos um bolsonarista deles. Então, o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes vai ter o apoio do Tarcísio e eu acho que vai ter o apoio do bolsonarismo.
a não ser que eles lancem o Eduardo Bolsonaro tal para fazer, mas aí o Eduardo Bolsonaro pode tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. Pode tirar. Minha análise aqui, ou eu me metendo a analisar com Coimbra na mesa. Nós todos viramos analistas ou todos deixamos de ser analistas. Tem esse outro lado, né, Coimbra? A partir do ano passado. As coisas mudaram muito, o cenário ficou muito mais complicado, mais difícil de prognosticar, e eu acho que todo mundo tem todo o direito de opinar a esse respeito. Só uma pequena lembrança, o prefeito de Belo Horizonte é o Fuad. Farid, eu falei. Fuad Nobre, que era o vice do Calil. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Já a Marisa Werksmeister diz que as igrejas paguem imposto. A Neia Rado: sou professora e acabei de chegar do velório de um companheiro de trabalho que se suicidou como resultado das condições de trabalho. O que o professor passou, sentimos na pele todos os dias. Mais cedo a gente passou um vídeo de um professor de 58 anos, né, Rovai, sendo aí humilhado por um aluno de 14, 15 anos, um horror. O Gregório da Silva manda aqui um super sticker, muito obrigada, Gregório. O Fazuelison, quem teria interesse na onda de terror que deixa pais preocupados em mandar filhos à escola? Lembrando que EAD e homeschooling são mercados bilionários. E o Caco Bock, nosso membro, diz: a mídia hegemônica precisaria participar do combate ao fascismo. Os barões têm interesse nisso? Duvido. E a Daniela Rocha diz: fiquemos atentos nos Estados Unidos, se Trump voltar, já sabemos o que esperar por aqui. Vou agora dar um espaço aí para o destaque final do Coimbra. A gente está chegando no final aqui, né, Rovai? Nosso fórum 11h30, já agradecendo a presença aqui hoje, sempre com ótimas análises aqui para a gente. Bom, eu agradeço o convite, eu estou olhando com preocupação para o país. Eu acho que quem tem, sei lá, um mínimo de convicção, de responsabilidade, de compromisso democrático, tem que estar preocupado. E, claro, que nós temos que ajudar o governo na medida do que for possível a cada um. Tem diálogo a ser retomado, tem possibilidades de, sei lá, convencer pessoas. Vamos fazer a nossa parte, porque fácil não vai ser. Hoje o cenário é preocupante. Infelizmente, né? Muito obrigada, Coimbra. Até a próxima. Boa tarde. Um abraço. Obrigado. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que
um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.